Fátima vai estar ministrando a palavra do Senhor essa noite. Glória ao Senhor. Queria convidar vocês a estender as vossas mãos para cá. Vamos abençoar a serva do Senhor e vai trazer tudo aquilo que o Senhor entregou no coração dela para as nossas vidas nessa noite. Essa mulher é tocha, viu? Ela é baixinha assim, ó. Mas quando ela abre a boca, parece uma paleta de fogo. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela tua filha, pela tua serva, que se dispôs, Senhor, a estar na tua presença, a buscar no íntimo, no mundo e no profundo da revelação e a direção ao qual o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, Pai, e os nossos ouvidos, Senhor, destapados para ouvir a tua grandeza, o teu amor e a plenitude que o Senhor tem, Pai, através dos lábios dela para as nossas vidas. Perdoe os erros, falhas, pecados, iniquidades, transgressões, tudo aquilo que afasta ela da tua presença, Senhor. Mas nós entregamos ela diante das tuas mãos. Usa ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Não tem como você não tremer, porque trazer a palavra de Deus, você tem que ter temor diante do Senhor. Mas esse louvor, eu toquei o céu. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu senti a presença do Senhor mesmo, de uma forma extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Amém? Quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, foi no dia 11 de abril de 2024. E o Senhor falou, na hora certa, você vai levar essa palavra. Só que Ele teve que primeiro tratar em mim, para depois eu trazer para a igreja a palavra. Então, todo esse tempo, Ele foi tratando a minha vida na palavra, Ele foi me mostrando, porque para você trazer uma palavra de Deus, você tem que ser tratado antes. Porque você tem que viver o que você está pregando. Para você poder passar para a igreja. Porque você está sendo tratado por Deus. Então, eu não sou melhor que ninguém. Então, se o Senhor tratou a minha vida, Ele vai tratar cada um de vocês também, em nome de Jesus. Abre a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Amém? E também Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu vou falar um pouco nessa noite sobre oração. E eu vou dar uma introdução sobre o que o Senhor falou no meu coração. Nós cristãos precisamos enxergar a oração da perspectiva de Deus. De fato, nós nunca entenderemos completamente a oração até que nos aproximemos dos propósitos básicos de Deus para a oração. Nós precisamos parar de ver a oração como um meio de ter as nossas necessidades supridas. Mas nós temos que ver que no meio de ter muito além de somente suprir nossas necessidades, oração é o meio principal pelo qual nós nos aproximamos de Deus para conhecê-lo, adorá-lo e experimentarmos a transformação através de Cristo que habita em nós. Nós temos que entender, irmãos, que a oração não é só para a gente pedir. Nós temos que ouvir o Senhor. Nós temos que parar para ouvir o Senhor que é de nós. Porque muitas vezes nós nos olhamos na presença de Deus só para pedir. Nós não adoramos, nós não louvamos, nós não agradecemos. Nós só queremos pedir só o que é para nós. Nós temos que entender que nós temos
ouvir a voz de Deus, para saber o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós. Como cristãos, somos chamados de a noiva de Cristo. Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias do último 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Através da oração e das Escrituras, Deus está nos preparando para as bodas que em breve acontecerão. Que a gente está vendo as coisas acontecerem. Porque na palavra de Deus fala, nós vamos saber quando Jesus está voltando, porque as coisas estão acontecendo. E nós que conhecemos a palavra, que lemos a palavra, nós temos que ver os sinais. Amém? Amém. Através da oração, irmãos, nós temos que estar na presença do Senhor. Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, o Senhor falou muito profundo ao meu coração sobre intimidade com Deus. Nós temos que ter intimidade, irmãos. Nós temos que buscar a presença de Deus cada dia mais e mais. Nós não podemos deixar o tempo desse mundo segurar as nossas vidas. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Eu não faço isso. Não, nós temos que ter um tempo para adorar, para ouvir o Senhor, para estudar a palavra. Nós precisamos desse tempo, irmãos, porque o que vai nos fortalecer neste mundo é a palavra de Deus. Amém? Através da oração, irmãos, a oração, ele não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus, mas é um instrumento pelo qual Ele age em nós, através de nós, para o seu próprio desejo. Não é para nós, é para Ele. Por isso que nós temos que dar o melhor para Ele. Aconteça o que acontecer, estamos com problema? Estamos. Temos aflições? Temos, a palavra diz. No mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos, irmãos. Mas nós temos que entender que nós temos que estar em oração. A oração é o principal meio através do qual vamos conhecê-lo e ouvir a sua voz. Pela oração, nós nos submetemos a Ele e permitimos que Ele vive através de nós. A oração, irmãos, é a voz de Deus. Se você não falar com Deus, você não vai conhecê-lo. É a mesma coisa de você ter um amigo, se você não sentar com aquele amigo, se você não conversar com ele, se você não ouvir, você não vai conhecê-lo. Então, é isso que nós temos que fazer com o Senhor. Ouvir e falar com o Senhor em oração. Nós temos que estar em oração, irmãos. Nós não podemos negligenciar isso. Amém? É pela oração que Cristo purifica sua noiva e edifica o seu reino. O grande segredo da oração está em nos ajustarmos ao propósito de Deus, ao invés de buscar que Ele se ajuste aos nossos. O Senhor não tem que fazer do jeito que a gente quer. Nós temos que fazer do jeito que Ele quer. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que é melhor. Muitas vezes pedimos coisas que Deus sabe que não vai ser bom para nós, então é por isso que Ele não vai dar. Então nós temos que saber esperar a vontade de Deus. O que Ele tem para nós. Buscar em oração o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Amém. Irmãos, o que vamos ganhar com uma vida de oração do ponto de vista de Deus? Então, quando Deus me trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, o que nós vamos ter? O que nós vamos fazer? O que nós vamos ganhar, Senhor? No teu ponto de vista, se nós tivermos uma vida de oração, se nós vivermos essa vida de oração como o Senhor está chamando, como o Senhor está pedindo, se nós realmente lemos essa palavra, se nós te buscarmos, se nós tivermos fé, o que vai acontecer, Senhor? E o Senhor falou ao meu coração, o seu relacionamento com Ele se tornará muito
e pessoal. Aleluia. Irmãos, a Bíblia declara que a prioridade de um cristão é conhecer a Deus pessoalmente e amá-lo com todo o seu coração. É isso que nós temos que buscar a Deus, irmãos, em primeiro lugar. Na palavra fala, buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não vai correr atrás dos bens delas que vão te alcançar. E eu tenho vivido isso na minha vida. Para quem me conhece, e o pastor que sabe da minha vida, sabe que eu vivo literalmente pela fé. Deus tem suprido tudo na minha vida. Porque eu me coloquei na presença do Senhor, com todas as minhas falhas, meus pecados, porque Ele me ama do jeito que eu sou. E Ele quer você do jeito que você está. Porque Ele te ama. Ele não olha a tua vida, Ele olha o teu coração. Mas Ele quer que você mude o que está errado na tua vida. E Ele, quando Ele me deu esse estudo, Ele tirou da minha vida o que estava errado. Só que você tem que falar com Deus. Senhor, fala para mim o que está errado. O que não está certo na minha vida, o que eu tenho que mudar, o que eu preciso mudar, Senhor, para agradar o teu coração, para que o Senhor fale comigo, Senhor. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que Ele quer, que a gente busque Ele em primeiro lugar. Ele quer que conheçam, é através da tua vida que as pessoas vão conhecer Jesus. É através do teu testemunho. Então, como você está vivendo, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, da escola, onde você estiver, como você está vivendo? Você tem sido testemunho de vida onde você está? Aleluia. Acima de tudo, Deus deseja um relacionamento pessoal, íntimo, com cada um dos seus filhos. Porém, é impossível desenvolver esse relacionamento sem gastar. Eu falo que gastar não, porque é ganhar um tempo significativo com Ele. A oração é a maneira fundamental de gastar esse tempo com o Salvador. Através da oração, o propósito de Deus é estabelecido e seu relacionamento pessoal com Ele é aprofundado. É só através da oração que o teu relacionamento vai ser aprofundado. Irmãos, nós precisamos buscá-lo, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno e eles têm atacado as nossas vidas. E nós temos que vigiar. Como? Orando, na palavra, vindo à igreja, ouvindo a voz de Deus. Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não o conhece? Sem santificação, na palavra de Deus, diz em Hebreus 12, 14, ninguém verá a Deus. Segundo, você experimentará uma santificação cada vez mais profunda e um discipulado transformador através do Espírito Santo. Você tem que saber que sem santificação ninguém verá a Deus. Você tem que buscar essa santidade na sua vida. Irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, todos os dias nós temos que clamar. Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentido, o meu agir, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Sozinha nós não conseguimos, nós não temos força. Então vamos, irmãos, nos santificar. Vamos buscar essa santificação a cada dia. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje, ouvimos muita expressão discipulado transformador de vida. Porém, não haverá transformação se não se gastar tempo em fervente oração e leitura da palavra. Se você não buscar o Senhor na palavra, na oração, não vai haver transformação na tua vida, porque você não tem força sozinho. Você precisa conhecer essa palavra, porque a hora que você estiver com lutas, você vai lembrar. Na palavra de Deus, em tal lugar, está falando assim: eu tenho que confiar no Senhor, que Ele está comigo. Nós temos que estar com essa palavra no nosso
para não pecar contra o Senhor. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não quer que você tenha esse tempo com Deus, porque ele sabe que se você estiver na presença de Deus, ele não tem poder sobre a tua vida. Porque você vai se entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. E ele não vai poder te tocar, porque você está buscando a presença de Deus na sua vida. É por isso que ele não quer. Irmãos, não é fácil. Eu não sei vocês, mas quando você vai pegar, eu vou pegar a vida, dá sono, dá cansaço, aí um chama, e outro bate palma, e outro. E você se dispersa. Mas quando você for ler a palavra, ou vai no teu quarto, como disse a palavra, vai ali, fecha a porta e fala: não quero que ninguém me atrapalhe. Agora eu estou num momento de devocional com Deus. Nós temos que respeitar esse momento com Deus. Hoje, meus irmãos, se nós não aprendermos a gastar tempo em oração com as Escrituras, não experimentaremos um discipulado miraculoso. Através desse tipo de vida de oração, Deus encherá você radicalmente com sua própria santidade, pureza e seu caráter. Se você buscar Deus, Ele vai encher você com o caráter dele. Porque nós temos que ser como Cristo. Nós temos que viver como Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Nós temos que viver como cristão neste mundo. Porque muitas vezes uma pessoa, ela não lê a palavra, mas ela vai ver o teu testemunho de vida. Ela vai ver o que você está vivendo. E ele vai falar: eu quero isso para mim. Então nós temos que vigiar. Nós temos, irmãos, que prestar atenção como nós estamos vivendo nesse mundo. Porque as pessoas estão nos olhando e o inimigo também. Amém? Amém. E nós temos que ter também, irmãos, o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Que está em Gálatas 5, 22 e 26. Depois vocês leem lá, porque tem muita coisa para ler aqui. Terceiro, sua capacidade de ouvir a voz de Deus será aumentada drasticamente. Irmãos, é incrível quando você começa a buscar o Senhor na intimidade. Quando você realmente começa a buscar o Senhor nos lugares altos. Você começa a ouvir a voz de Deus de uma forma extraordinária. Aleluia. Você consegue entender que é o Senhor que está falando. Você consegue entender, é o Senhor falando. E você consegue discernir seu inimigo que está falando. Então, irmãos, é através da palavra que você vai aprender e oração a ouvir a voz de Deus. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e nada lhe impeça, e ser-lhe-á concedida. Quando eu li essa parte sobre sabedoria, veio no meu coração Salomão. Irmãos, quando Deus falou para Salomão: pede o que tu queres, ele pediu sabedoria. Porque ele ia julgar aquele povo. E ele precisava da sabedoria de Deus para julgar. Está em 1 Reis 3, de 3 a 15, quando ele pediu sabedoria. Quem está marcando aí depois lê em casa. E quando ele julgou a causa das duas mulheres e o bebê, para quem lê a Bíblia sabe o que aconteceu. Está em 1 Reis 3, 16 a 28. Se ele não tivesse pedido, irmãos, sabedoria para Deus, ele não teria sabido julgar esse caso. Porque foi com a sabedoria de Deus, que é muito lindo. Leia, gente, o que Deus fez ali, através da vida de Salomão. Mas por quê? Porque ele pediu sabedoria. Nós temos que pedir, irmãos, sabedoria de Deus. Nós temos que pedir para o Senhor nos dar discernimento da palavra. Quando eu vou abrir a Bíblia, eu leio: Senhor, desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119 e 18, se não me engano. E sempre que eu vou ler a Bíblia, eu oro isso. Porque a Bíblia, ela foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo desvendar os nossos olhos para que nós possamos entender o que está na palavra. Porque a palavra
te revela aquela palavra. É muito satisfatório, é muito gostoso, é muito tremendo. Como que você vai ter isso? Se você buscar intimidade. Se você buscar intimidade com Deus. Se você ler a palavra. Se você orar. Porque se você só está correndo pela vida, tentando ganhar a vida, e não está pensando na vida eterna, buscar a vida eterna, você não vai conseguir vencer. Porque nós não temos força sem a presença de Deus. Deus promete, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus promete direção clara e sabedoria para aqueles que buscam sua direção com seriedade. Aleluia. Jesus disse que suas ovelhas ouvem e conhecem sua voz. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, nós temos que pedir para Jesus nos dar a direção, o que Ele tem para nós, o que Ele quer para nós. Porque, irmãos, só Ele sabe o que é melhor para nós. Então, irmãos, busca a direção de Deus. Busca. E uma coisa que Deus falou muito no meu coração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, descansa na sombra do Onipotente. Irmãos, no alto, não saia do alto onde Deus está. Não saia, não deixe Deus pés nesse mundo. Irmãos, você tem que subir e ficar na presença de Deus. No alto, é isso que o Senhor quer. Não saia do alto, irmãos, da presença de Deus. Responda de maneira simples. Se um cristão busca consistentemente a face de Deus, ele a encontra. Ele encontra. Se você buscar, você vai encontrar. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Você vai encontrar. Porque Ele está ali esperando você. Ele já está te esperando. Ele está te esperando. A menos que você gaste regularmente um tempo significativo em oração, vai ser difícil discernir a voz de Deus. Sem muito tempo, regularmente, gaste em oração, você terá a sensação de que não é ouvido por Deus e Ele parecerá distante. Você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, como eu falei, você vai ali, ora, levanta e sai. Uma coisa que Deus me ensinou sobre isso: ora, adora e espera Deus falar com você. Deus vai falar, irmãos, e Ele fala de uma maneira maravilhosa. É tremendo o jeito que Ele fala. Ele fala, você aprende a ouvir a voz dele. Você aprende a ouvir através da palavra. Às vezes você ouve um louvor e Ele fala com você. Às vezes um irmão vem e traz uma palavra. É Deus falando com você. Mas você tem que estar na presença dele para você discernir a voz dele. O poder espiritual de sua vida e ministério aumentarão significativamente. Você tem um ministério. O Senhor te chamou. Todos temos um ministério. Mas nós temos que estar em oração para que esse ministério seja abençoado. Para que o teu ministério impacte as pessoas. Para que as pessoas possam olhar para você e falar, eu quero isso. Eu quero viver isso que ela está vivendo. Mesmo diante da dor. Você tem que mostrar para as pessoas que você está triste, sim. Mas você confia em Deus. E as pessoas têm que entender que você está esperando de Deus a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você estiver em comunhão com Deus, Ele vai te usar poderosamente. Ele vai ouvir tua oração.
E Ele vai fazer, porque Ele sabe o que é melhor para você. João 14, 12 e 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no meu Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Senhor quer te usar. O Senhor falou que você faria coisas maiores que Ele. Mas você tem que estar na presença dEle, para você saber qual é a vontade dEle para a tua vida. E se você realmente ama o Senhor, como você diz que ama, então você tem que guardar os mandamentos do Senhor. E viver, porque não adianta ler, você tem que viver essa palavra no teu dia a dia. Onde você estiver, você tem que viver. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e até os confins da terra. Você será testemunho de Jesus onde você estiver. Porque Ele é o mesmo hoje, ontem será o mesmo eternamente, não muda. Ele quer que você seja bênção. Onde você estiver, Ele quer que você seja testemunha dEle. Irmãos, onde há pouco oração, há pouco poder. Ao contrário, onde há muita oração, há muito poder. Infelizmente, muitas pessoas são excelentes organizadores, bons promotores, estrategistas brilhantes, mas poucos são poderosos guerreiros de oração. Se você não for um guerreiro de oração, nada vai dar certo. Porque só o poder de Deus que vai abençoar o ministério. Só o poder de Deus. Só. Por isso que o Senhor está chamando nessa noite. Que nós sejamos guerreiros de oração. Vamos buscar, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos fazer tempo, irmãos. Eu sei que está corrido. Eu sei que é difícil. Mas vocês vão entender que quando vocês começarem a viver isso que eu estou vivendo na minha vida, porque eu falei para Deus que eu só vou pregar, Senhor, falar o que eu vivo na minha vida. Você vai sentir o poder de Deus de uma forma extraordinária. Isso porque nós temos invertido totalmente a prática e a prioridade da igreja primitiva. Eles oravam mais do que qualquer outra coisa. Na igreja primitiva eles oravam. Eles oravam na casa, eles oravam no monte, eles oravam, e é isso que nós temos que fazer. E nós não precisamos ter só aquele momento de oração, 1 hora, meia hora. Irmãos, nós temos que orar sem cessar. É toda hora, eu estou no carro, eu estou arrumando uma cozinha, eu estou fazendo isso, aquilo é orar. Orar sem cessar. Porque o inimigo, ele não para. Ele não para, ele continua agindo. Se tiver alguém marcando, eu vou só passar alguns versículos que Deus trouxe no meu coração, que falam sobre a igreja primitiva e as pessoas que oravam. Atos 1:14, Atos 2:42, Atos 1:24, Atos 3:1, Daniel 6:10, Salmo 55:17, Atos 2:15, Atos 10:9, Atos 10:3, Atos 10:30, Atos 6:6, Atos 13:1-3 e assim por diante. Se você ler a Bíblia, o Senhor vai mostrando que conforme você vai lendo a Bíblia, o Senhor vai te levando onde estão as coisas que você precisa. O Espírito Santo vai te revelando os versículos. Se você estiver em oração e lendo a palavra, se você estiver lendo, se você conhecer, o Espírito Santo vai te encaminhar. Porque se você não ler a palavra, você não vai ter ela na sua mente. Então você não vai lembrar dos versículos. Quando você lê, o Espírito Santo te lembra na hora que você precisa.
Consequentemente, a igreja primitiva rapidamente evangelizou o seu mundo. E hoje nós temos que estar em oração para evangelizarmos o nosso mundo, evangelizarmos a nossa cidade, evangelizarmos os nossos vizinhos, nossos parentes. Olha para o lado, irmão. Quantas pessoas estão do teu lado que ainda não são salvas? Vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus. Em tempo e fora de tempo. Temos que estar evangelizando. Quinto, você experimentará um aumento drástico nas respostas da tua oração. Irmão, é incrível. Quando você começa a estar na presença de Deus e o Senhor começa a responder as suas orações, você fica impactada. Você ora e as coisas vão acontecendo e você fica impactada e fala: Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração. É muito gostoso, irmãos, quando você está nessa intimidade com o Senhor e Ele traz, você olha aquilo acontecendo. É tremendo, é uma delícia receber isso de Deus. Mas nós temos que estar em oração, em comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Porque a palavra dele, nós pedimos, mas se for da vontade dele, vai acontecer. Então nós temos que entender que é a vontade de Deus que vai prevalecer. Quando os crentes realmente se submetem a Cristo, suas orações se tornam muito mais eficazes e poderosas. Você notará muito mais respostas às suas orações. E somente pela purificação constante e pela encher do Espírito de Deus, que nossas orações têm o poder que move montanhas. Irmãos, o Senhor falou que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, eu fui procurar o tamanho do grão de mostarda, cabe assim na mão. Se você tiver fé, você move montanhas, irmãos. O Senhor quer muito mais para a gente. Ele quer nos usar. Ele quer que a gente se desperte, que a gente acorde enquanto é tempo. Nós precisamos buscar isso, essa intimidade com o Senhor. De igual modo, é somente através de muito tempo em oração que nós nos mantemos purificados e cheios do Espírito Santo. Falha em usar tempo adequado em confissão e purificação é a razão fundamental, porque muitos cristãos veem poucas orações respondidas. Nós temos que estar nos confessando todos os dias. Nós temos que confessar, irmãos, porque nós somos pecadores. Na palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos falhos. Nós temos que estar ali, irmãos, todos os dias, confessando, nos purificando, nos santificando, todos os dias, irmãos. Porque senão nós não vamos ter força. Porque o que está por vir, você sabe, para quem lê a palavra, se nós não estivermos firmados na palavra, a gente não vai conseguir vencer. Sem Jesus, sem a palavra, sem o Espírito Santo, nós não vamos vencer, nós não vamos ter força para vencer o que está por vir. Salmo 66:18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me terá ouvido. Nós temos que tomar cuidado com a vaidade. Nós temos que tomar cuidado com o eu acho. Eu quero assim. Tem que ser do meu jeito. Não. Isso é vaidade. O que nós temos que entender é que o Senhor só vai nos ouvir se nós fizermos o que Ele quer. Não o que está no nosso coração, mas o que está no coração de Deus. Porque o que está no coração de Deus é o que Ele tem para cada um de nós. Isaías 59:1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos, sim, mas nós temos que vigiar, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então nós temos que vigiar, nós temos que confessar, nós temos que buscar este poder em oração. 6. Você experimentará um poder muito maior para resistir às provações, tentações e ataques espirituais. E nós temos visto que temos tido muitos ataques nesses últimos tempos. As tentações que estão acontecendo, internet, está ali. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente vê. Os nossos olhos têm que ser santos. Nós temos que tomar cuidado. Irmãos, nós temos que prestar atenção nas coisas que nós estamos vendo, ouvindo. Nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos, nós temos que estar na presença de Deus. 2 Coríntios 10, 3 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas, aparência de verdade. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Nós temos, irmãos, que colocarmos a armadura espiritual sobre as nossas vidas. Todos os dias nós temos que buscar a armadura espiritual, que está em Efésios 6, 10, 18. Temos que nos cobrir com essa armadura, porque o inimigo ele está aí, e nós temos que nos cobrir com a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. É a maneira essencial para lutar nas batalhas espirituais. Quando nossa vida de oração é fraca ou inconsistente, nossas defesas espirituais baixam. Se nós não buscarmos estar em oração, na palavra, se nós não buscarmos, nós vamos ficar fracos. Nós não temos força sozinhos. Nós precisamos buscar com todo o nosso coração essa presença de Deus, porque senão, irmãos, nós vamos cair nas tentações, nas provações. Mas se nós estivermos firmado nessa palavra, nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se nós estivermos firmados no Senhor, Ele não pode nos tocar. Em nome de Jesus. Quanto mais consistente na oração você for, maior será a sua capacidade de vencer o mundo, de vencer a carne, de vencer o diabo, de vencer as tentações. E quanto menos você orar, maior será a sua vulnerabilidade ao pecado, a Satanás e ao mundo. Então, irmãos, vamos buscar, vamos orar, vamos fazer tempo. Se você não tem tempo, você sai muito cedo. Ora antes de dormir. Ora no teu horário de almoço. Se você não tem que estar no teu trabalho, entra no banheiro. Não importa, você tem que buscar essa presença de Deus em oração. Ele está esperando. Ele está nos esperando. Ele está chamando, gente. Ele está nos chamando. Ele quer ter intimidade com a gente. Ele está esperando você. 7. À medida que você aprende a orar de forma eficaz pelos perdidos, mais pessoas salvas você verá. Cada cristão pode aprender a orar de forma eficaz pelos perdidos e afastados. Ao fazer tempo para orar, Deus te mostrará como desenvolver uma lista de oração pelos perdidos, e você verá muitos de sua lista serem salvos. Irmãos, faz uma lista das pessoas, eu creio que são tantas. Comece a orar por essas pessoas, mas com amor.
irmãos, uma coisa que Deus falou no meu coração. Um dia Deus usou uma pessoa para orar por mim. Um dia Deus usou uma pessoa para falar de Jesus por mim, para mim. Senão eu não estaria aqui hoje. Porque teve uma pessoa que me amou. E nós temos que amar as pessoas perdidas. Nós temos que amar essas pessoas, porque elas sofrem. Essas pessoas que não têm Jesus sofrem. Olha quantas pessoas nós temos visto se matando. Quantas pessoas a gente tem visto marido batendo em mulher. Quantas coisas a gente tem visto, irmãos. E não só no mundo, não. Nós temos visto dentro das igrejas também. Então, nós temos que orar de forma eficaz pelos perdidos, com amor. Assim como alguém nos amou um dia, nós temos que amar essas pessoas. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quando você aprender a orar dessa maneira, você também perceberá um aumento tremendo no número de salvos em sua igreja. Assim sendo, suas orações terão um poderoso impacto na sua igreja, na sua cidade, na tua sociedade, no teu país. A tua oração tem poder. A nossa oração tem poder. Em nome de Jesus. Você terá a alegria de ver muitos amigos, queridos, parentes recebendo a Cristo. Pela oração, Deus usará você poderosamente em evangelismo e em missões. Irmãos, isso, olha que o Senhor trouxe isso no meu coração, eu lembrei de um testemunho. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não vou orar mais para aquela pessoa. Ele não quer saber de Deus. Eu não estou nem aí, que se dane, eu não quero saber. Eu falei para ela: irmã, enquanto houver vida, há esperança. E eu vou continuar orando por ele, sim. Porque não desistiram de orar por mim. Porque eu estava no mundo. Eu estava no pecado. Eu fumava. Eu bebia. Eu estava no mundo. E alguém me amou. E orou por mim. E teve compaixão de mim. E eu aceitei Jesus. Então eu não vou desistir das pessoas que eu tenho orado. Porque enquanto houver vida, há esperança. E nós vamos continuar orando. Ah, mas aquele ali não quer saber de nada. Aquele lá só bebe. Eu tenho um exemplo na minha casa. O meu pai. Meu pai tem 92 anos. E ele bebe. E ele está dando trabalho. Mas eu falei: Senhor, enquanto houver vida, eu creio que meu paizinho vai se converter. E eu creio que eu ainda vou ver um milagre na vida do meu pai. E a minha mãe, que é uma mulher extraordinária, uma mulher que é um exemplo de vida, ela também falou: eu não vou desistir do meu marido. Porque quando eu aceitei Jesus, minha mãe falou, ela era católica. Ela falou assim: quando eu aprendi que Jesus era o único Salvador, que ele falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela falou: eu não morrerei enquanto eu não ver toda a minha casa convertida nos pés do Senhor. A minha mãe, irmãos, é um exemplo de fé, é um exemplo de mulher de oração. Todos os dias, ela tem 90 anos. Desde quando ela se converteu, todos os dias, a primeira coisa que ela faz, o pastor sabe, ela levanta, vai fazer a oração dela. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela já leu a Bíblia inteira mais de 5 vezes. Ela lê livros, ela faz oração, ela olha para a família inteira. E olha que minha família é grande, tem 11 filhos, 11 netos, e parece, né? É muito grande, mais de 80 pessoas. E ela ora um por um. E eu falo assim, às vezes eu falei assim: mãezinha, come primeiro, depois só na hora, porque vai passar do horário. Ela fala assim: eu não estou com fome, porque eu tomei café da tarde. Não, filha, primeiro meu alimento espiritual. Eu não vou comer enquanto eu não comer a palavra de Deus, enquanto eu não terminar o meu devocional. Então minha mãe é um exemplo de vida para mim.
E eu sigo esse exemplo de mulher guerreira, de mulher sofredora, que sofreu muito, irmãos, muito. Mas ela nunca desistiu. Desde quando ela conheceu Jesus, ela não desistiu. Ela ora todos os dias, por todos. Minha mãe é um exemplo assim, maravilhoso. E oitavo, você descobrirá como orar eficazmente por avivamento e despertamento espiritual em sua igreja, cidade e nação. Aleluia. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Deus tem encontrado aqui entre nós alguém, quando Ele chama, tem alguém aqui entre nós para tapar essa brecha, para tapar esse buraco? Pensa bem, o Senhor falou profundamente no meu coração. Você quer ser usado por Deus? Quando Ele te chamar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa, Senhor. Você está preparado? Ou o Senhor não vai achar ninguém? Porque se não encontrar ninguém, até as pedras vão falar. Embora muitos cristãos estejam preocupados com seu país, poucos sabem como interceder por sua terra. Ao desenvolver sua vida de oração biblicamente, você descobrirá como fazer oração específicas por sua igreja e nação. Quando suas orações se tornarem bíblicas e específicas, elas terão um poder muito maior. Às vezes você ouve as pessoas falarem: ai, mas eu não sei orar. Ai, mas eu não sei, Senhor. Irmãos, orar é conversar com Deus. Não é as palavras lindas, bonitas e não. Assim como você fala com um amigo, assim como você fala com o irmão, assim como você fala com seu marido, com sua esposa, fala com Deus. É assim a oração, é simplicidade. Gente, Jesus foi simples. É simplicidade que Ele quer. De fato, o mundo inteiro é impactado quando cristãos comuns se tornam poderosos intercessores. Espiritualmente, nenhuma nação cresce mais que a prática de oração do povo de Deus. O Senhor está chamando cristãos comuns como nós, que nós possamos nos tornar, irmãos, poderosos e intercessores. Ele está nos chamando. Vamos interceder, irmãos. Vamos deixar o Senhor nos usar. Vamos buscar o Senhor. Vamos orar. Esses são alguns dos mais importantes benefícios da oração que o Senhor trouxe ao meu coração. Sem dúvida, uma vida poderosa de oração revolucionará seu relacionamento com Deus. Se você realmente tiver uma vida de oração, um relacionamento de intimidade no profundo com Deus, a sua vida vai mudar, irmãos. Vai mudar. Porque eu estou vivendo isso na minha vida. Na verdade, irmãos, sua vida de oração é o seu relacionamento com Deus. Então, irmãos, eu vou perguntar duas coisas que o Espírito Santo perguntou para mim. Eu vou perguntar para vocês. Vocês estão prontos para começar um poderoso relacionamento com Deus? Você está pronto, você está desejoso de buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus? Você realmente anseia por ser cheio espiritualmente, por uma vibrante nova vida e por um novo ministério? Você está preparado para buscar esse reavivamento espiritual na tua vida? Você que é cristão,
Eu quero assegurar que Deus está pronto para tocar sua vida. Não importa o quanto você tenha lutado no passado. Não importa o que tenha acontecido na tua vida. Não importa. O que o Senhor quer é o teu coração. E você tem que entender que você pode experimentar uma vida poderosa de oração agora. Se você se curvar diante do Senhor, falar: Senhor, eu quero. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ter essa intimidade contigo. Eu quero ser usado por ti. Eis-me aqui, Senhor. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, não adianta você ouvir a palavra, você ler a palavra, se você não praticar a palavra, se você não viver a palavra, porque a letra mata, o espírito vive. Se você não tiver a unção de Deus, se você não buscar essa intimidade, você não vai ter essa bênção na tua vida, de ter intimidade, de sentir a presença de Deus. Vamos buscar, irmãos. É muito, muito, muito gratificante buscar essa presença, buscar essa intimidade. O Senhor está nos chamando nesta noite. E eu disse ao Senhor: eis-me aqui. E o que você diz para o Senhor é você com o Senhor, o teu coração. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Se eu fosse dar o tema para essa mensagem, eu daria manual de oração. Porque ela ensina as formas e as maneiras que nós devemos orar. Essa palavra está salva, vai ficar gravada no YouTube, no site da igreja, na página da igreja, perdão. Busque lá. Você orar é um manual de oração. Amém? Vamos se colocar sobre os nossos pés nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse direcionamento, por tudo aquilo que o Senhor falou, Pai, através da vida da tua filha nessa noite. Senhor, eu creio, Pai, que tudo que precisamos é de oração, relacionamento. Devemos verdadeiramente, Pai, fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor que está no secreto. Porque eu creio, Pai, que o Senhor quer revelar a tua graça, a tua bondade, o teu amor e a tua direção para cada um dos teus filhos. Senhor, hoje essa palavra, Senhor, veio como direção, veio como flecha sobre as nossas vidas. Senhor, venha, Pai, despertar em nós, para que nós, Senhor, não venhamos olhar para as coisas do mundo, Senhor, perder tempo, Pai, com aquilo que não agrada, que não edifica e que não vivifica, Senhor. Transforma o nosso íntimo, o nosso profundo. Senhor, nos fortalece, nos capacita cada dia mais para estarmos nessa presença, nesse relacionamento, para verdadeiramente vivermos um avivamento dos céus sobre a terra. Senhor, que o propósito seja os céus na terra e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Coloque as mãos no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Peço agora que o Senhor leve os teus filhos em paz, em segurança, dando uma noite de descanso abençoada, um início de final de semana cheio de bênçãos, cheio de milagres, cheio do poder, da glória, da graça, da misericórdia do Senhor. Livra todos eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento. Senhor, joga por terra tudo aquilo que não, Pai, fortalece a vida dos teus filhos, porque eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Amém. Domingo, às 19 horas, nosso culto. Amém? Sábado tem alguma coisa? Valeu? Alguma coisa? Não? Não. Amém? Mais alguma coisa? Amém. Não vai pensar, não. Glória a Deus. Façam assim com as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje para todos sempre. E a igreja linda e bonita que vai morar no céu diz: amém. Saúde o seu irmão com a paz, aleluia.